o Datafolha fez uma pesquisa há um mês atrás, pouco menos, perguntando: você prefere ter uma carteira assinada de trabalho, não sei o que tal, com direito a férias, previdência social, aposentadoria, ou você prefere ganhar mais e não ter nem férias, nem aposentadoria? Eu prefiro ganhar mais. O povo hoje quer ser capitalista também. Quer dizer, você criou um imaginário simbólico capitalista positivo para a população. Todo mundo quer ser empresário. Os microempresários individuais hoje, o MEI, ele tem mais de 5 milhões. O IBGE, a última estatística de MEI, se não me engano, foi 5 milhões de MEI já no Brasil, isso rapidamente, né? Fora os autônomos que não são cadastrados como microempresário individual. Mas aí vamos lá, voltando então à questão da legislação. A gente tem a construção, essa legislação rapidamente ela se espalha pela Europa, né? Os Estados Unidos acompanha também esse movimento. As Américas, a África e a Ásia menos, né? Pontualmente só. O Brasil, por exemplo, não tinha legislação trabalhista, não no formato que a gente conhece hoje. Até 1919, que foi o primeiro decreto que falava sobre acidente de trabalho, assim que tal. Então, isso no Brasil só vai surgir muito tempo depois, né? Mas ainda nos anos 1800 na Europa, você já tinha legislações bem interessantes de proteção e prevenção. O que aconteceu é que com o surgimento dessas ideologias de esquerda, de confrontamento com o capital, partidos políticos, né, e instrumentalização dos sindicatos com essas ideologias de esquerda, a luta de classe se acirra, evidentemente, você começa a exigir mais direitos. Ou derrubar o capitalismo, enquanto a gente não derruba, vamos extrair o máximo que a gente puder. Então, e aí a gente começa a ter uma reivindicação dos trabalhadores para direitos que não existiam até então. Por exemplo, a aposentadoria. Por exemplo, pensão para a família quando o cara morre, né? Ou quando o trabalhador morre. Então eram direitos, não era, olha só, aí já não era mais preventivo, já era compensador por algum problema. O cara se acidentou, perdeu um braço lá na fábrica, aí ia pra rua, acabou e se vira aí. Então começa a haver um movimento de reivindicar um outro tipo de direito que não existia. Isso vai, né, pouco a pouco se consolidando como uma aspiração da classe trabalhadora. E estou abreviando, né, a história, mas a Alemanha, que tinha um partido, um sindicalismo muito forte, um partido político muito forte, socialista, que reivindicava esse tipo de direito, não era só lá, mas, né, ela fecha com o governo alemão da época, com o chanceler alemão, né, o Bismarck, uma proposta de um outro direito, que é o nascedouro do nosso direito que a gente conhece hoje, que é o direito previdenciário. Então, o Bismarck cria o benefício, né, o direito de acidente de trabalho, o direito do trabalho da mulher, depois o direito de aposentadoria. São 3 direitos novos que ele cria, dentro de uma capa, que é o direito da chamada Seguridade Social alemã. Então, o Bismarck cria isso em 1881, depois 83, 86, e aí você tem o embrião, né, do que foi. E a gente está falando de legislações que são similares, muito parecidas com os que a gente tem hoje no mundo capitalista, especialmente no Brasil. Cria-se então o direito previdenciário. Agora, o direito previdenciário foi uma barganha do governo alemão com os partidos políticos de esquerda e o sindicalismo alemão
assim, olha, a gente vai conceder esse direito, mas vocês vão apoiar a gente. Coisa parecida com o que o Getúlio fez, né? Aqui depois com a CLT, em 1943. Né? Quantos anos depois, né? Enfim, a ideia também de barganha entre o capital e o trabalho, ela percorreu toda essa história da luta de classe. No momento que o sindicalismo estava mais forte, que os partidos políticos, né, que confrontavam o capital estavam mais organizados, mais fortes, os direitos eram mais, né, efetivos e mais abundantes. No momento que os partidos políticos, olha só, olha o Brasil hoje, hein? Por que a reforma trabalhista aconteceu na moleza? No momento que os partidos políticos de confronto capital estão enfraquecidos e o movimento sindical está enfraquecido, o que acontece? Os caras vêm e engolem. Então a reforma trabalhista também não é um golpe do Temer naquela coisa. Isso é um processo que está vindo em função, né, de um enfraquecimento dos partidos políticos de esquerda e da organização sindical. Isso é um processo histórico. Né? Então, naquele momento, na Alemanha, os caras eram fortes e eles conseguiram isso do Bismarck. Por quê? A Europa estava morrendo de medo de que houvesse uma revolução comunista, que acabou acontecendo em 1880, né, acabou acontecendo 20 e pouquinhos anos depois na Rússia. Mas o próprio Marx, ele supunha que a Revolução Comunista ia acontecer na Alemanha. Então os alemães estavam trêmulos, né? E aí o que a gente faz? Bom, vamos cooptar a classe trabalhadora, vamos conceder direitos previdenciários. Não, agora vocês vão se aposentar, se morrer, vai ter uma pensão para a família, as mulheres vão ter direitos também né, para terem seus filhos sem serem demitidas e assim por diante. Então você começa a ter a configuração de um direito não mais preventivo, mas compensador, inclusive compensador do acidente de trabalho, né? Também reparador. Esse binômio legislação trabalhista, legislação previdenciária, ele passa a configurar a luta de classe. Quer dizer, a luta de classe, do ponto de vista dessa busca por direitos, né, extrair direitos do capital por parte da classe trabalhadora, passa a ter duas vertentes de luta: a luta trabalhista e a luta previdenciária. Esses dois tipos de legislações, né, de direitos, direito trabalhista, direito previdenciário, a expressão que a gente usa, né, esses dois, eles passam a caminhar juntos o tempo todo, a ponto de muitas vezes você ter o Ministério do Trabalho e da Previdência, né? Como foi recentemente, foi na época do Collor, depois acabou, depois agora recentemente, agora acabou de novo. Então passam a ser irmãos siameses. O que significa a reforma trabalhista e a reforma da Previdência? Que está aí, a trabalhista já aconteceu, né? E a Previdência, porque são coisas que caminham juntos. A retirada de direitos no momento em que o capital passou a ser uma coisa voraz, né? Perversa, voraz e insaciável. E uma coisa que a gente estudou, Rosângela e eu, é que os países passam a adotar esses dois direitos para confrontar, amenizar, né? Para amenizar a luta de classe. O direito trabalhista e o direito previdenciário, ele é um amortizador, um amansador da luta de classe. Tá? Claro que a luta de classe não acaba. Por mais que a gente tenha direitos trabalhistas e previdenciários, num país capitalista, a luta de classe vai continuar existindo. Porém, você tem uma diminuição dos níveis de desigualdade. Não é à toa que tem países capitalistas que a desigualdade é muito pequena, né? Você não tem a desigualdade que tem no Brasil, por exemplo, a desigualdade aqui econômica, social, política, econômica é enorme, é uma coisa, enfim. Aí
Mas a lógica é essa. E aí os países, então, passam a adotar esses direitos como regra do contrato social do trabalho. O que acontece é que nem todos os países adotam os mesmos direitos. E alguns até nem adotavam esses direitos ainda. Isso nós estamos falando de 1880, né, quando começa, 1890, 1900, 30 anos, 40 anos, países com um bloco de direitos bastante interessante, já robusto, e outros que com nada, sem nada, né? Com direito nenhum. Caso do Brasil, por exemplo. O que acontece é que os países capitalistas centrais se organizam para que os países que não tinham esses direitos passem a ter também. Não? Por que isso? Medo do socialismo, porque você já tinha tido a revolução, já tinha tido, não tinha tido ainda, mas já, né, se encaminhava para uma revolução comunista, né? Enfim. Mas não é só por isso não, porque o custo do trabalho nos países que tinham direitos era maior do que o custo do trabalho nos países que não tinham esse direito. Aquela coisa, o direito retira o dinheiro do capital. Esse custo do trabalho refletia em quê? Nos produtos colocados no mercado internacional. Então a competição que acontece com a China hoje, tá? Por que a China consegue colocar produtos no mercado internacional muito mais baratos? Menos direitos trabalhistas e previdenciários. O custo do trabalho é menor, né? Principalmente a China, que é um país capitalista, de Estado. Então, os países que tinham mais direitos começam a pressionar, mas eles não vão pressionar diretamente. Brasil, cria o seu direito aí. México, cria o seu direito, né? Argentina, Uruguai. Não, eles passam a pressionar via uma organização internacional. E aí os caras criam a OIT. Em 1919, a OIT nasce com essa lógica de criar regulações internacionais para que todos os países... Custos de produção diferentes entre os países europeus estava causando problemas para o próprio capitalismo vender, né, os seus produtos. E aí começou a ter necessidade de algum organismo internacional que pudesse equilibrar isso. Então o que a OIT vai fazer é regular, né, internacionalmente o trabalho. A regulação internacional do trabalho, ela trouxe avanços, porque, por exemplo, a partir de uma coincidência, a Lei Eloy Chaves da Previdência Social, 1923, né, que é a primeira legislação previdenciária, né, considerada, né, a primeira legislação previdenciária que deu origem mais tarde à Previdência Social brasileira, que era uma caixa de aposentadoria e pensão. Ela foi um marco, realmente. A previdência, chamada Caixa de Auxílio Mútuo entre patrão e empregado, já existia muito, desde a época lá né? No final, os anarquistas já propunham isso, né? Agora... O primeiro registro de legislação previdenciária vem da época do Império. Mas muito particular, né? Se bem que essa também foi particular, porque a primeira caixa de aposentadoria e pensão foi só para os ferroviários, que era a categoria mais organizada. E aí o marco vem... Mas rapidamente né? Você chegou-se a ter 180 caixas de aposentadoria e pensão. Isso varia de acordo com a literatura, né? Já li uma vez que era 140, outro livro já fala 180. Mas, enfim, mais de uma centena de caixas de aposentadoria e pensão que depois foram fundidas nos institutos de aposentadoria e pensão. Então, essa legislação previdenciária, ela teve uma influência forte da OIT. A OIT, com certeza, influenciou
essa questão aqui. E também a legislação trabalhista, que a gente não tinha uma legislação trabalhista organizada. Você começa a ter várias leis, né? Jornada de trabalho, um pouquinho mais adiante, 1930, trabalho da mulher, trabalho da criança, trabalho do menor, trabalho noturno, férias, descanso semanal. Esses direitos, eles estavam todos esparsos e depois foram consolidados, daí o nome, né? O Getúlio pega todas as leis trabalhistas, cria mais alguma, consolida, por isso chama a consolidação das leis do trabalho. Só em 1943. Mas a legislação trabalhista, ela continua com esse caráter preventivista. Né? Jornada, o que é? Prevenção, né, do esgotamento, cansaço, não sei o quê. Férias, descanso, é tudo prevenção. Já a previdência, compensação, reparação. Morreu, vai receber um auxílio. Está doente, incapacidade, vai ser reabilitado, é sempre reparador e compensador. Então, essas duas lógicas de direito, elas se encaixaram sempre muito bem nesse sentido, né? A reparação, a prevenção e a reparação. No Brasil, vindo para o Brasil mais propriamente, a gente vai ter, já na questão nossa própria de saúde do trabalhador, tá? A gente vai ter, então, uma CLT que é criada em 1943, com um capítulo específico de segurança e medicina do trabalho, que mudou de nome várias vezes, tá? Era higiene e segurança do trabalho, medicina e segurança do trabalho, atualmente é medicina e segurança do trabalho. Aí foi, nem me lembro, foram 3 ou 4 terminologias para esse capítulo da CLT, o capítulo 5 do título 2. Esse capítulo, ele foi uma carta de intenções da CLT. Nunca funcionou muito bem. Por exemplo, iluminação, tá? Se vocês forem ler na CLT, está lá, iluminação. Os ambientes de trabalho deverão ser bem iluminados. O que é bem iluminado? Se chega aqui um inspetor do trabalho, isso está mal iluminado. Aí o outro chega, não, isso está bem iluminado, entendeu? Então fica uma coisa... E aquilo, durante muitos anos, funcionou mais como um guia, uma carta de intenções, que as pessoas, os empresários, praticamente faziam o que queriam. Não tinha muita... não só não tinha muita obrigação de fazer, porque a exigência era mal feita, era uma exigência vaga, né? Como também não tinha o modo de fazer. Bom, o que acontece é que o Brasil, então, ele, em 1900, já com a ditadura militar, em 1970, quando começam a sair as primeiras estatísticas de acidente de trabalho no Brasil, o número de acidentes de trabalho era alarmante. Até então não se sabia nada, mas a Previdência Social, em 67, 68, ela começa, pelo DataPrev, ela começa a divulgar os números de acidente de trabalho. Essa história você conhece bem, né? E aí, com os dados da Previdência Social, que eram números alarmantes, eu me lembro assim de um número mais ou menos, 20 milhões de trabalhadores de carteira assinada. Naquele ano, não sei se foi 70, 71, 1.700.000 acidentados de trabalho, com CAT. No universo de 20 milhões, 1.700.000 tinham se acidentado. É um número... Quase 10%. Quase 10%. Exatamente, quase 10%. E aquilo chamou a atenção e o Brasil, então, foi interpelado pela própria OIT. A OIT interpela o Brasil fica com a fama de campeão mundial de acidentes de trabalho, e o governo militar, então, resolve fazer uma reforma da CLT. Reforma não, ela faz um detalhamento, né? É uma reforma, porque
o governo promulga uma lei, que é a Lei 6.514, de 77, que altera a CLT, no capítulo 5, Segurança e Medicina do Trabalho. Então, é uma lei específica para segurança e medicina do trabalho. Saúde do trabalhador, né, para nós. Então, essa lei 6.514, 77, ela aponta para a necessidade de normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho, que vai sair através da portaria das normas regulamentadoras, em 78. A lei é de 77, a portaria é de 78, que é a portaria 3.214, né, que todo mundo conhece, são as NRs. Hoje a gente tem 36 NRs, né? Até um mês atrás ou dois só tinha. É porque tem duas para sair. Tem a de limpeza urbana, e tinha uma outra que estava sendo discutida. Hoje no Brasil a gente tem a legislação trabalhista com esse caráter, né, que vem lá de trás, com esse caráter preventivista, uma legislação previdenciária que é bem interessante, né? A legislação previdenciária, ela tem um caráter, assim, do ponto de vista legal, né? Se funcionar, né, é outro problema. Mas ela é bem interessante do ponto de vista dos direitos que ela concede. Por exemplo, você tem na legislação previdenciária a possibilidade de ter ação regressiva, né? Se um empregador causar um dano à saúde das pessoas e aquilo for comprovado, o Estado pode acionar o empregador para que ele pague por aquele dano que foi causado por isso. Isso é bem avançado, acho que é uma coisa bastante avançada. Mas são poucas as ações regressivas no Brasil. Existem algumas, né? Mas normalmente quem propõe ação regressiva é o Ministério Público do Trabalho, né? Não sei se você acompanha alguma coisa sobre isso, mas enfim. Então, a outra coisa que é avançada na legislação previdenciária é o próprio conceito de acidente de trabalho, né? Que ele abarca a doença do trabalho. Hoje a doença relacionada ao trabalho na legislação previdenciária, ela está respaldada pela lei da Previdência, pelo decreto da Previdência, que regulamenta a Previdência, decreto 3.048. Você tem um rol de doenças reconhecidas pela Previdência, que é uma lista bastante interessante também. Hoje tem 210 doenças, mais ou menos. Antes do decreto 3.048, o decreto 3.048 ele é de 99. Antes de 99, o Brasil não reconhecia quase doença do trabalho nenhuma. Hoje, com esse decreto, o reconhecimento é mais fácil, digamos assim, né? Porque ele está lá na lista. Quando não estava na lista, se hoje o perito às vezes nega, como a gente viu, mesmo estando na lista, imagina quando não estava na lista. Quer dizer, aí é mais um burnout, por exemplo, que foi citado aqui hoje. Uma síndrome de burnout, para um perito reconhecer é difícil, mas dá para reconhecer, porque está na lista, né? Você vai lá, pá. Agora, antes de você entrar na lista, não rolava. Então é uma coisa bastante avançada também. Uma outra coisa avançada na Previdência que a gente tem foi o estabelecimento do nexo técnico epidemiológico. Dos 700 mil acidentes registrados pela Previdência por ano, tá? 600 e pô, não sei quanto. A última estatística eu me lembro é em torno de 700 mil acidentes. 100 mil foi nexo técnico. Para haver o reconhecimento do acidente de trabalho e da doença, né? Quando a gente fala acidente de trabalho na Previdência, a gente inclui doença. Para reconhecer o acidente de trabalho, você tem que ter a comunicação do acidente, a CAT, né? Tem que ser emitida a CAT. Ou
pela empresa, que é difícil, ou pelo sindicato, ou por qualquer pessoa, até o próprio, se quiser, ele pode emitir a carta. Claro que o perito, né, a Previdência lá, às vezes não aceita. O perito só aceita uma carta emitida pela empresa. Mas eles não reconhecem. Eles não reconhecem. O próprio trabalhador pode preencher, inclusive, eles não reconhecem. Mas o fato de ter a MACAT registrada direitinho, mesmo eles não reconhecidos, isso dá margem à ação judicial. Sim, né? sim. E por isso tem muitas ações também judiciais. Então, mas aí o que o NETEP faz? Como a gente sabe que determinadas doenças são típicas de algumas atividades, de alguns setores econômicos, atividades econômicas, então o sistema DataPrev ele cruza informações, código da doença, atividade econômica da empresa, e aí, por exemplo, Lerdort, numa empresa de digitação, ou no setor de digitação, telemarketing. Então, tem um certo, né, uma certa associação aí. Aí o sistema, então, ele separa aquilo e o perito vem depois e ele diz se tem nexo ou não. Hoje é grande esse nexo, 100 mil nexos técnicos, tá? Que são feitos. Isso é a última estatística que eu vi da Previdência. Então, o sistema capta e o perito vai depois dar o aval. Eu não sei nem se ele dá se faz em todos nós, que é por amostragem. Por amostragem, porque não dá para examinar 100 mil. Ele vai fazendo por amostragem e vai dando... Mas tem caso que, independente do sistema puxar, o perito, na conversa com o trabalhador, ele puxa. Com o segurado, conhecendo ele, quando é o perito que faz a perícia também, né? E aí, conversando com relação ao fazer profissional do trabalhador, o perito caracteriza ali o nexo causal. Então, isso é uma coisa também que eu considero bastante avançada no sistema previdenciário. Outra coisa também que é avançada é que as empresas têm um ranking de risco. A empresa ela pode ser grau de risco 1, 2 ou 3. Se tem mais risco, é 3, maior, né? E ela paga o seguro do acidente de trabalho segundo esse ranking. Qual é o nome do seguro? Seguro acidente de trabalho. Agora mudou de nome, mas a gente chama de SAT, seguro acidente de trabalho. O sistema também pega isso pelo NETEP, ele também pode pegar e mudar o ranking da empresa por conta do aparecimento de mais CAT, né? Mais acidentes, mais notificação. Mas realmente é um fator. As empresas pagam esse seguro. Se ela é grau de risco 1, ela paga 1% da folha de pagamento. O seguro previdenciário, o da aposentadoria, é aquele seguro que o empregador paga. Hoje quanto é que está? 10%, 11%? 11%, né? Esse seguro é diferente do seguro acidentário, tá? O seguro previdenciário, ele é aquele que o empregador paga e o trabalhador também paga. O seguro acidentário, só o empregador que paga. Ele paga 1% se for grau de risco 1, 2% da folha de pagamento se for grau de risco 2 e 3% se for grau de risco 3. E aí, de acordo com o número de acidentes na série histórica, o ano passado teve X, esse ano teve 2X, aumentou, dobrou. O ano que vem, dobrou. Então, aí aquilo vai incidir no que ele paga. Se dobrou o número de acidentes, ele vai dobrar o que ele paga. Que é o fator, chama-se FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Esse que é o grande estímulo para é o grande estímulo. E se diminuir também, ele paga menos. Ainda tem isso, paga metade. Ou ele paga metade ou paga o dobro. E aqui vocês entrando no observatório digital, esse observatório está muito bacana. Aqui é que a gente vai encontrar os dados da Previdência da CAT. Acidentes registrados.
É em tempo, afastamento, não tem que abrir a caixa. é em tempo real, ó. Tá mudando aqui porque tudo isso é feito em tempo real. Isso aí é acidente de trabalho, tá? É o gasto do acidente da Previdência, fora o que a gente não sabe. E aqui tem os números, é interessante esses números, depois vocês dão uma olhada. Então, tem vários cálculos aqui, tem por estado, por município, por tipo de acidente. Esse observatório é muito legal. Então depois vocês dão uma olhada com calma aí. Bom, acho que é isso que a gente queria só dar uma pincelada nessa discussão. O livro está aqui. Tudo que a gente falou e mais um pouquinho está no capítulo 3 e no capítulo 4. Aqui é o livro. O livro está na página do blog, para quem não viu ainda. Olha aqui, capítulo 3. Capítulo 3 está aqui e o capítulo 4 também. São os dois capítulos que tem essa discussão, tá? Beleza? Vamos para a passeata? Para a passeata.